Pessoal, nossa primeira videoaula então do terceiro ano, né, com a força de Deus e pensamento positivo, vamos focar na química. Vocês lembram da nossa última aula presencial? Então eu vou entrar nela, colocando de novo aqui os exercícios para vocês relembrarem, para a gente ter um norte da onde partir, tá certo? Muito bem. Então nós estamos em nomenclatura dos compostos orgânicos. Nós temos que saber contar até 10 na química, como no inglês. Então, um carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OCT, 9 NON e 10 DEC. Bom, como nós estamos estudando hidrocarbonetos, é carbono e hidrogênio, de primeiro momento vocês sabem que as cadeias carbônicas podem ter uma ligação, molécula saturada, duas ou três moléculas insaturadas. Então, por exemplo, a molécula mais simples que nós temos é o metano, CH4. Por que ele vai se chamar metano? Porque possui um carbono na sua estrutura. Um carbono é MET. Só ligação simples, ano. Então, juntando o MET com o ano, por isso que o nome dessa molécula se chama metano. Certo? Se nós tivéssemos essa estrutura aqui, com uma dupla ligação, como é que seria o nome desse composto? Seria eteno. Por quê? Nós temos dois carbonos é ET, temos uma dupla ligação, eno. Então essa molécula se chama eteno. Se fosse uma tripla, seria o etino. Por quê? Porque nós teríamos dois carbonos e uma tripla ligação. Então, ET com a tripla, etino. Certo? E assim nós fizemos todas as estruturas. Por exemplo, se nós tivéssemos essa estrutura aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, colocando os hidrogênios, que vocês já sabem. Como é que seria o nome desse composto? 7 carbonos, EPT. Só ligação simples, ano. Então esse seria o heptano. Correto? Bom, mas vocês sabem que nós podemos ter essa mesma molécula com uma dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E a dupla aqui. Aí nós precisamos dizer onde é que está essa dupla. E pela regra que vocês têm na apostila, das regras de nomenclatura, nós sempre chegamos à menor numeração possível. Então eu vou começar a contar por aqui. 1, 2, eu pego a dupla. Porque por aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Então eu começo da esquerda para a direita. Então eu possuo 7 carbonos. 7 carbonos é EPT. Só ligação simples? Não, eu possuo uma dupla. Então eno, epiteno. Mas eu tenho que dizer onde é que está a dupla. A dupla está no carbono 2. 1, 2. Então, epiteno 2. Mas como nós havíamos conversado, você sabe que a nomenclatura mais usada atualmente é essa. EPT 2, eno. Ou seja, eu tenho 7 carbonos, no carbono 2 eu possuo uma dupla. Então, EPT 2, eno. Se fosse uma tripla, seria EPT 2, ino. E assim por diante. Tá ok? Muito bem. Então, sempre que nós tivermos uma insaturação na molécula, eu tenho que dizer onde é que está essa insaturação pela menor nomenclatura possível. Bom, isso se nós tivermos só carbono e hidrogênio com ligação simples, dupla e tripla. Mas todas as cadeias que eu coloquei aqui no quadro são cadeias normais, não são cadeias ramificadas. Nós anteriormente estudamos tipos de cadeia: aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea, aromática ou não aromática. Bom, agora o que eu preciso ter para ter uma ramificação na cadeia? Eu preciso ter um carbono terciário ou quaternário na molécula. Essa molécula aqui no quadro, essa cadeia carbônica, ela possui
um carbono terciário, esse aqui, ó. Então eu vou ter que ir para os radicais para poder dar nomenclatura. O que é um radical? Um radical nada mais é do que o composto de origem que perdeu um hidrogênio e se ligou na cadeia. Por exemplo, o metano, CH4, se eu tirar um hidrogênio dele aqui, ele se torna um radical metil. Então todos os radicais a terminação é il. Metil, etil, propil, iso ou sec, propil, butil, sec ou isobutil e terquibutil. Ou seja, o metil só tem um, o etil só tem um, o propil tem dois, porque ele pode se ligar pelo primeiro carbono ou pelo segundo. E o butil tem três possibilidades. Ele pode se ligar pelo primeiro carbono, pelo segundo carbono ou pelo segundo, mas com os três carbonos em volta, que aí se chama terquibutil. Então o radical, como eu estava falando nesse exemplo aqui, nada mais é do que o composto de origem que perdeu um hidrogênio e se ligou na cadeia. Ó. Se eu tirar esse hidrogênio daqui, como nós fizemos, ele vira um radical com a terminação il e vai se ligar na cadeia lá. Ó. Então esse vai ser o radical metil. Então como é que seria o nome dessa molécula se ela não tivesse esse radical aqui? Seria um CH2 aqui, tá? E eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Eu iria lá, 5 é pente. Só ligação simples, esse seria o pentano. Porém, eu tenho um radical aqui. Então a minha cadeia principal está aqui e o radical não faz parte da cadeia. Logo eu tenho que dar um nome para esse radical. Então, se não tivesse esse radical, seria o pentano. Então vamos dar um nome. Pentano. Pente porque são 5, ano porque tem só ligação simples. E o radical? O radical eu sempre coloco ele antes da cadeia principal. Então no carbono 1, 2, 3, se eu contar da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda 1, 2, 3. Então tanto faz, eu vou pegar no carbono 3. No carbono 3 eu tenho o radical metil. Então 3 metil pentano. Certo? Muito bem. Se eu tivesse mais um CH3 aqui em cima, continuaria pentano a cadeia principal, porém agora eu possuo dois radicais. Então, o nome continua pentano da cadeia principal. Pente porque são 5, ano porque eu possuo só ligação simples na cadeia principal. Mas no carbono 3 eu possuo dois radical metil. Então vai ficar 3,3, por que duas vezes? Porque no mesmo carbono eu possuo dois radicais. 3,3, como são dois, eu vou dizer